Quando se fala em elétricas, o coração até bate mais forte, pois esse setor com certeza deve ser a base de toda a carteira com foco em dividendos. E no vídeo de hoje vamos trazer uma, duas, não, 5 elétricas que se encontram com dividendos em aberto. E vamos tratar de datas, valores e saber se essas empresas se encaixam ou não na nossa estratégia, sempre buscando empresas com um yield histórico acima de 6%, pois esse é um indício que a gente está diante de uma boa pagadora de dividendos. E vamos saber se essas elétricas são ou não boas pagadoras e também saber se elas estão caras ou baratas em função dos seus dividendos, pois nada melhor do que a gente comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Agora, se a gente conseguir comprar boas elétricas que pagam bons dividendos a bons preços, aí com certeza é o melhor dos mundos. E vamos diretamente para a prática. E antes da gente saber se essas elétricas pagam ou não bons dividendos e se elas estão baratas, eu te convido a assistir um vídeo que eu fiz recentemente. Um vídeo que eu faço todos os meses e trago as elétricas que estão descontadas de acordo com os seus dividendos. Ou seja, elétricas baratas. Vou deixar passando aqui esse vídeo, tenho certeza que você irá gostar muito. Todos os meses a gente não falha em trazer as elétricas mais baratas da Bolsa de Valores. E vamos iniciar falando sobre a Alupar, que hoje possui 3 ações em circulação. E o dividendo será de 4 centavos na sua ação ordinária e preferencial. Um yield de 0,41% na ação ordinária, pois esse yield do anúncio nada mais é que o valor do dividendo anunciado dividido pela cotação atual, 0,41 na ação ordinária e também ação preferencial. Já na sua ação final 11, o valor será de 12 centavos, pois basicamente ela é um pacote de ações e o yield será de 0,41%. Quem terá direito a esse dividendo da Alupar? Quem finalizar o pregão do dia 16/8 com as ações em carteira, ou seja, dormir com as ações na sua carteira do dia 16 para o dia 17. Fazendo isso, você já garantiu o direito ao pagamento que irá ocorrer no dia 31/10 de 2023. A Alupar muitos consideram a nova Taesa, uma elétrica um pouco diferente do que a gente está acostumado. E você irá notar isso no seu histórico de dividend yield. Não, ela não é uma elétrica que paga bons dividendos, e sim uma elétrica de crescimento. Por que isso, bombeiro? Basicamente, notem esse histórico de rendimentos. Ele é um indício, um indicativo que a empresa paga ou não bons dividendos. E como a gente sabe disso? Olhando para o retrovisor, o seu histórico de dividend yield nos mostra muito. Temos que a sua média histórica é de 4,4%. Sempre buscamos uma média acima de 6% e hoje a Alupar está longe de ser a nova Taesa. Pode ocorrer no futuro que ela venha pagar bons dividendos? Sim, pode ocorrer, ela pode crescer e com grandes projetos lá no futuro ela venha se tornar uma nova Taesa. No momento atual ela está longe disso, com uma média histórica abaixo do que a gente considera o ideal. Vamos lançar o código do ativo ALUP11, a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, considerando o período de 2018 a 2022. Pegamos esse total, dividimos por 5, chegamos a uma média de 78 centavos por ação. De acordo com o método Bazin, chegamos a um preço teto de R$ 13,10. Esse seria o preço limite que a gente iria pagar no ativo para receber esse mínimo de 6% de acordo com essa estratégia que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. É uma estratégia que eu gosto e utilizo desde 2019 na minha carteira pessoal. Hoje, a Alupar se encontra 119% acima do seu preço teto. E para quem busca bons dividendos no curto e médio prazo, a Alupar não é essa empresa para você ficar de olho. E sim uma elétrica que, caso você decida estudar e colocar na sua carteira, é uma elétrica visando crescimento e dividendos futuros. E a nossa segunda empresa é a Energisa, que possui 3 ações em circulação. O valor do dividendo na sua ação ordinária de 14 centavos representa um yield de 0,96%. Já na sua ação preferencial, esses mesmos 14 centavos representam 1,63%, pois a sua ação preferencial tem uma cotação bem inferior à sua ação ordinária, que está cotada a R$ 14,52.
Já na sua ação Unity Final 11, o valor será de 70 centavos, um yield de 1,42% na cotação atual. Data com 15/8, pagamento 29/8 de 2023. A Energisa hoje se encontra com um dividend yield de 3,99%. E vamos analisar aqui no site Investidor 10 para saber se ela possui um bom histórico de rendimentos. Notem que ela tem um dividend yield que oscilou muito, principalmente nesses últimos 5 anos. É visível que ela pagou yields acima de 2 dígitos, como foi o caso de 2019, 12,24%, 2021 se aproximou de 2 dígitos, 8,9%, porém o histórico muito volátil, coisa que a gente não gosta em elétricas. Notem esses grandes altos e baixos, e hoje a empresa se encontra abaixo do ideal que a gente considera que é o yield acima de 6%. Ela é uma boa elétrica, porém está com um dividend yield bem abaixo do que a gente considera o ideal e longe de ser um bom dividend yield para o setor elétrico, média histórica 4,85%. Lançando o código do ativo, a média de dividendos dos últimos 5 anos, R$ 1,51, mínimo de 6%. Hoje a Energisa se encontra muito acima do preço teto, R$ 25,23, 94,58% acima do preço teto. A terceira elétrica é a CPFE3, uma empresa que não falha nem um mês. Todos os meses ela manda um boleto aqui na minha casa da energia elétrica e por isso a gente gosta tanto desse setor. Pois se a gente for viajar, fechar a nossa casa por 1, 2, 3, 1 ano, mesmo assim, o boleto chega pelo menos da fatura mínima para a gente pagar. É um setor considerado um setor perene, um setor que deve fazer parte da carteira de todo investidor que busca viver de renda futuramente. O valor da CPFL será de 78 centavos, um yield de 2,22%. Data com 17/8 de 2023, pagamento a empresa informou que irá ocorrer até 31/12 de 2023. A CPFL hoje se encontra com um bom dividend yield de 7,51%. E vamos analisar o seu histórico de dividend yield. Por um longo período de tempo, a CPFL pagou dividendos mínimos do seu estatuto social, ou seja, um payout de 25% entre 2015 e 2019, o yield próximo a 1%. A empresa nesse período investiu pesado e a partir do momento que esses investimentos foram gerando resultados, o seu lucro cresceu e, consequentemente, com uma nova política de dividendos, a CPFL voltou a pagar bons dividendos, como foi de 2020 até o momento atual, chegando a um yield de 17,03%. Lá em 2020, a empresa informou que queria crescer e se tornar um importante player de dividendos, e ela vem conseguindo isso nos últimos 5 anos, pagando bons rendimentos, porém a sua média histórica é de 4,92%. Lançamos o código do ativo CPFE3, a média de dividendos 1,93%, mínimo de 6%. Até o momento, digamos que é a elétrica que está mais próxima do seu preço teto. R$ 32,25 é esse preço teto, hoje ela se encontra 9,09 acima do preço teto. E agora partimos para o anúncio de dividendos da ENMT4, Energisa Mato Grosso, um valor de 76 centavos por ação, um yield de 1,67% na cotação atual. Data com 15/8, pagamento 25/8 de 2023. Essa empresa possui 2 ações em circulação, porém o dividendo anunciado foi somente para a sua ação preferencial. Notem aqui um valor de 76 centavos por ação preferencial, que serão pagos a partir do dia 25 de agosto de 2023, com base na posição acionária do dia 15 de agosto de 2023. Energisa Mato Grosso, que se encontra com um belíssimo dividend yield de 9,4%, porém a gente nunca só olha dividend yield, sempre buscamos olhar um período longo e fica evidente que a Energisa Mato Grosso possui um histórico de altos e baixos e, consequentemente, com uma média abaixo do que a gente considera o ideal, 3,48%. Por um longo período de tempo, a empresa pagou dividendos baixíssimos, somente em alguns casos, como 2018, 10,7% e o atual 9,4%. E por isso a gente nunca olha somente dividend yield. E será que teremos alguma elétrica abaixo do preço teto? Vamos jogar a Energisa Mato Grosso, a média de dividendos dos últimos 5 anos, 2,45% e o de estimado de 6%, e ela também está cara. Preço teto R$ 40,90, 11,98% acima do preço teto. Por enquanto não temos nenhuma empresa descontada quando olhamos com foco em dividendos. E agora temos o anúncio de rendimentos de uma elétrica cotada a R$ 6,00, que está com um bom dividend yield no momento atual.
O valor anunciado será de 14 centavos, representando um yield de 2,36%. Datacom é o dia 15/8, pagamento está previsto para ocorrer no dia 28/8 de 2023. A Rede 3, Rede Energia, era uma empresa controladora de 9 distribuidoras de energia espalhadas pelo país, que teve como um dos seus principais acionistas o BNDES Par. Como empresa, ela atuava nas áreas de geração, distribuição, comercialização de energia elétrica e exercia suas atividades por meio de várias controladas. Sem dúvidas, ela está com um excelente rendimento de 11,82% e vamos analisar o seu histórico de rendimentos para saber se ela é ou não é uma boa pagadora de dividendos. Não temos nenhuma dúvida que de 2021 até o momento atual, ela pagou excelentes rendimentos, chegando a um yield de 14,95%, 2022 9,67% e o yield atual 11,82%. Porém, nem sempre foi assim. Notem esses baixos rendimentos, yields que variaram entre 2,5% a 0,18%. E quando a gente considera um período longo, ela não foi uma boa pagadora de dividendos. Agora, quando olhamos um período curto, últimos 5 anos, ela sim está pagando excelentes rendimentos com uma média de 8,27% nos últimos 5 anos. Rede 3, cotação atual R$ 6,00, média de dividendos dos últimos 5 anos e o de estimado de 6%, é a única elétrica que se encontra abaixo do preço teto, que é R$ 6,25. Ela se encontra 4% abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 4,17%. E nesse vídeo não temos elétricas tão descontadas assim, conforme no vídeo que eu deixei passando, que eu falo de 3 elétricas que estão muito baratas quando a gente considera o preço teto pelos dividendos. E você irá receber esses dividendos que se encontram em aberto, 5 elétricas. Deixe aqui nos comentários se você tem algum desses ativos no seu portfólio. Não se esqueça que na DataX o valor do dividendo EJCP é descontado da cotação e por isso sempre buscamos ter boas empresas, boas elétricas na nossa carteira e o dividendo é sempre consequência. Um abraço a todos e bons investimentos!